Quem é o anjo do Senhor? Esse assunto é pra lá de intrigante e ao mesmo tempo muito revelador, pois ao que tudo indica, mostra que o Filho de Deus já estava presente em meio ao seu povo mesmo antes da sua encarnação. A Bíblia não fala diretamente que Jesus era o anjo do Senhor, porém, sabemos que em muitos casos ela não relata claramente sobre determinados assuntos, mas podemos entender em muitos textos interpretativos que Jesus era o anjo do Senhor. Primeiro, temos que entender o que a palavra anjo significa, em hebraico, malach, mensageiro em grego, angelos, mensageiro, em latim angelus mensageiro anjo do Senhor, portanto, é o mensageiro do Senhor. Logicamente que estamos nos referindo apenas ao anjo do Senhor, pois existem diferenças quando a Bíblia fala de anjos. O artigo faz toda a diferença. Exemplo, quando a esposa vai a uma loja de roupas com o marido e escolhe um vestido diferenciado, que é caro também, o marido logo questiona, mas por que você não escolhe um desses outros vestidos que são tão bonitos quanto esse e mais baratos? E a esposa responde, porque este não é um vestido, é o vestido. Viram como, o artigo, o, representa uma grande diferença de importância e separação. Pois é a mesma coisa na Bíblia. Quando vemos o artigo definido, o, antes da palavra anjo, está sendo declarado que se trata de um ser único, ou seja, que este anjo, mensageiro, é diferente, em termos de importância, sem comparações com os demais anjos. Além disso, mesmo quando não aparece o artigo, o adjetivo substantivo iniciado em letra maiúscula, ou seja, anjo ao invés de anjo, com letra minúscula, denota uma importância maior ao mensageiro em questão. Essas aparições de Jesus em forma humana aos seres humanos são conhecidas na teologia como cristofania ou teofania, sendo esta última usada em termos gerais para Deus. Como dito anteriormente, há referências no Antigo e Novo Testamento sobre anjos, mas apenas no Antigo Testamento é que vemos claramente aparições do anjo do Senhor, e de que, a, ele identifica-se como Deus, b, fala como Deus e c, exercita as responsabilidades de Deus. No Novo Testamento não vemos menção alguma sobre aparições do anjo do Senhor. Obviamente porque Jesus já havia encarnado, isso reforça ainda mais a ideia de que o anjo do Senhor era a representação de Jesus nos tempos antes dele nascer como humano. Aqui estão alguns textos onde o anjo do Senhor aparece: Gênesis capítulo 16 versos 7 a 12, capítulo 18 versos 1 a 33, capítulo 22 versos 11 a 18, Êxodo capítulo 3 versos 2 a 18, Juízes capítulo 2 versos 1 a 7, capítulo 6 versos 11 a 24, capítulo 13 versos 3 a 22, Zacarias capítulo 3 versos 1 a 7. Em Gênesis capítulo 32 versos 24 a 30 há um relato que não usa a expressão anjo do Senhor mas a expressão um homem, que logo no decorrer do texto, o próprio homem disse a Jacó com quem este estava lutando e então Jacó percebeu que era o próprio Deus, ó anjo do Senhor, manifesto em forma humana. Nota: há um problema com traduções dos escritos originais bíblicos para as línguas latinas, como o português, onde em alguns casos o artigo definido o se encontra em minúsculo, mas ao ler o decorrer do texto, entende-se pela forma que o anjo fala ou age, como explicado nas letras A, B e C acima, que se trata de uma cristofania, como também foi explicado anteriormente. Na versão para o português da Bíblia King James, traduzida do inglês, essas discordâncias são regularizadas. Como saber a diferença entre um anjo comum e o anjo do Senhor? A resposta é simples: o anjo comum não aceita adoração, não aceita ser chamado de Senhor. Veja Apocalipse capítulo 19 verso 10, pois segundo a própria Bíblia, eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1 verso 14. Jesus se declarou como sendo existente antes de Abraão, João capítulo 8 versos 56 a 58, e ele não disse isso somente para mostrar que era mais importante que Abraão ou que era Deus, mas que já estava manifesto ao mundo. Em qualquer um dos casos, se o anjo do Senhor era uma aparição do Cristo pré-encarnado, cristofania, ou uma aparição de Deus Pai, teofania, é muito provável que a frase, anjo do Senhor identifica uma aparição física de Deus. Mas sabemos porém, que a teofania, que seria a revelação do Deus Pai ao ser humano, não seria possível pelo que o próprio Jesus revelou em João capítulo 1 verso 18.
Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Jesus diz claramente que ele é o Deus revelado, parte da Trindade divina, ao homem. Em 1 Timóteo capítulo 6 verso 16 também diz claramente que ninguém jamais viu a Deus. Então, podemos concluir pelo resumo aqui descrito no artigo, dizemos resumo, pois este assunto é bem extenso, que todas as interpretações direcionam para um denominador comum. O anjo do Senhor era Jesus Cristo se manifestando ao homem antes da sua encarnação, ou seja, o Deus que se manifestava ao homem para declarar-lhe sua integridade, sua pessoa, seu caráter, sua presença, sua preocupação, sua mensagem que foi completada por sua encarnação em forma humana para que pudéssemos entendê-lo. Como ele é, porque se fez como um de nós, em todos os aspectos. João capítulo 1 versos 1 a 18. Jesus Cristo pregou aos espíritos em prisão no inferno. Já não é de hoje que ouvimos pessoas interpretarem esse texto bíblico de 1 Pedro capítulo 3 versos 18 a 20 e tirarem conclusões precipitadas sobre o assunto. Isso causa um grande problema que é a doutrina do purgatório e do Sheol ou inferno, onde supostamente pode existir uma segunda chance para aqueles que morreram em pecado. Mas em primeiro lugar, vamos ler o que o texto diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual 8 almas se salvaram pela água. Agora, vamos entender o que Pedro quis dizer. Primeiro, quem pregou? Jesus Cristo foi quem pregou por meio do Espírito. Esse termo Espírito usado no texto bíblico é um elemento da Trindade e não o Espírito Vós que se refere a uma pessoa. Jesus já se revelava de algumas formas no Antigo Testamento, isto chama-se Cristofania, como explicado no artigo, quem é o anjo do Senhor. Então, Jesus Cristo pregou naquele tempo de Noé através do Espírito Santo para que as pessoas se arrependessem, tentando convencê-las dos seus pecados e para que não fossem exterminadas. Aqui vemos mais uma vez o amor de Deus por nós, pois ele que tentou de todas as formas evitar a morte e perdição daquelas pessoas. Esse papel de convencimento do pecado é do Espírito Santo. Segundo, quem são esses espíritos em prisão? São aquelas pessoas rebeldes do tempo antigo, ou seja, os antediluvianos, que viveram antes do dilúvio, no mesmo tempo que Noé. Ademais, a Bíblia retrata os seres humanos vivos como espíritos, veja, Hebreus capítulo 12 versos 22 a 24, almas, pó, filhos, homens, igreja, etc. Nesse texto de 1 Pedro, o termo espíritos em prisão foi utilizado para se referir às pessoas em prisão, ou seja, aqueles que estavam presos por suas próprias iniquidades. Terceiro, que prisão é essa? Essa é a prisão da iniquidade e do pecado, conforme está escrito em Provérbios capítulo 5 verso 22 e em Atos capítulo 8 verso 23. Ou seja, essas pessoas rebeldes, espíritos, estavam presos pelo pecado. Conclusão. Primeiro, o apóstolo Pedro disse simplesmente que Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou por vários anos, longanimidade de Deus, aos antediluvianos que estavam presos na cadeia do pecado para que eles não se perdessem. Pedro só quis dizer isso, tanto que no contexto anterior ele está ensinando a outros cristãos a terem paciência e suportarem as adversidades da vida e terem esperança. Pedro não está ensinando uma outra doutrina. Segundo, Pedro não está ensinando, de forma alguma, que existe outra chance após a morte, pois ele estaria contrariando a própria palavra de Deus, conforme Eclesiastes capítulo 9 versos 5 a 10. Isaías capítulo 55 versos 6 e 7. 2 Coríntios capítulo 6 versos 1 e 2. Hebreus capítulo 3 versos 13 e 14. Portanto, não se enganem. Não existe outra chance. O tempo é agora. Jesus não pregou no inferno, ele continua anunciando o Evangelho hoje, para nós vivos. O que é Geena? Seria o inferno. Geena. A palavra Geena, do grego, foi e ainda é muitas vezes traduzida como inferno, no Novo Testamento.
Então, antes de entender o que é Geena, é bom saber o que significa a palavra inferno, para entendermos por que ela não pode ser traduzida dessa forma. A palavra inferno nem mesmo existe nos textos originais da Bíblia, escritos em aramaico, hebraico e grego. A palavra inferno que hoje conhecemos, origina-se da palavra latina inferus, ou infernos, que significa lugares baixos, ou regiões inferiores. Na Bíblia Latina, a palavra inferno foi usada para representar o termo hebraico equivalente a Sheol, e os termos gregos Hades e também Geena. A maioria das versões em idioma português seguem o latim, e elas não fazem distinção do original hebraico ou grego, podendo assim trazer problemas de entendimento de textos bíblicos e até mudar alguns contextos do que o autor bíblico realmente quis empregar. Se Geena não é o inferno, o que é? O termo grego Geena aparece 12 vezes no Novo Testamento, Mateus capítulo 5 versos 22, 29 e 30, capítulo 10 verso 28, capítulo 18 verso 9, capítulo 23 versos 15 e 33, Marcos capítulo 9 versos 43, 45 e 47, Lucas capítulo 12 verso 5, Tiago capítulo 3 verso 6, e vem do hebraico Gebenon, Vale dos Filhos de Inom. Esse vale estava situado a sudoeste de Jerusalém, Josué capítulo 15 verso 8, e capítulo 18 verso 16, Jeremias capítulo 19 versos 2 e 6, etc., e numa época de grande apostasia no reino de Judá, foi utilizado por alguns reis apostatas para oferecer seus filhos em holocausto ao falso deus Moloque. 2 Crônicas capítulo 33 verso 6, Jeremias capítulo 7 versos 31 e 32, e capítulo 32 verso 35. Durante a reforma religiosa, o rei Josias destruiu esse vale, colocando um fim naquela abominável prática. 2 Reis capítulo 23 verso 10. Na época do profeta Jeremias, o Geena, ou Vale dos Filhos de Inom, começou a simbolizar o local do juízo divino, Jeremias capítulo 7 verso 32, e capítulo 19 versos 6 e 7, e esse simbolismo chegou até o Novo Testamento. Nos dias de Jesus, esse vale servia como depósito de lixo, mas também recebia os cadáveres dos criminosos mais desprezíveis. Devido ao fogo e enxofre que queimavam constantemente, o Geena certamente era um bom simbolismo para o castigo divino que viria sobre os maus no juízo final. O Geena refere-se, como simbolismo, ao local da destruição definitiva e eterna para ímpios e anjos caídos. É o equivalente visível ao lago de fogo e enxofre mencionado no livro de Apocalipse capítulo 14 versos 10 e 11, capítulo 19 verso 20, capítulo 20 versos 10, 14 e 15, e capítulo 21 verso 8. Ele é descrito como um lugar de fogo eterno, Mateus capítulo 18 versos 8 e 9, capítulo 25 verso 41, Marcos capítulo 9 versos 43 a 48, e Judas verso 7, e de tormento eterno, Mateus capítulo 25 verso 46. Mas, eterno neste sentido não significa tempo e sim consequência eterna de uma punição vinda do Eterno, que é Deus. Como dito antes e que merece atenção, muitas versões de nossas Bíblias traduzirem, em algumas passagens, os vocábulos equivalentes Sheol, hebraico, e Hades, grego, pela palavra inferno, latim. Isso acaba gerando confusão na mente da maioria dos cristãos, pois eles já estão acostumados com a ideia popular de que o inferno é um lugar definitivo de punição para ímpios, quando que as palavras estão se referindo ao mundo dos mortos, ou sepultura, nada além disso. Geena, então, está relacionado ao fim dos tempos por ser como o local que receberá a pessoa integral, Mateus capítulo 10 verso 28, que será exterminado por completo, não tendo mais parte na eternidade. Este local está reservado para Satanás e seus anjos caídos, mas também para as pessoas ímpias, que negaram a Jesus em suas vidas. O diabo tem autoridade para tentar as pessoas. Jesus foi tentado pelo diabo, mas ele não caiu na tentação. Mateus capítulo 4 verso 1, Lucas capítulo 4 verso 2. Satanás é o acusador. Zacarias capítulo 3 verso 1. Satanás consegue licença de Deus para entrar no corpo das pessoas para fazer mal a qualquer ser humano. Lucas capítulo 22 verso 31, Jó capítulo 2 versos 6 e 7.
Satanás é uma espécie de juiz que tem poder para mandar os demônios a trazer doenças graves, loucura, sofrimento, etc. Mateus capítulo 9 verso 33, capítulo 17 verso 18, Marcos capítulo 7 verso 30, Lucas capítulo 8 versos 26 a 39. Jesus curava, expulsava demônios, ensinando e orientando as pessoas a viverem na santidade. João capítulo 5 verso 14, 1 Pedro capítulo 1 versos 13 a 16, Mateus capítulo 4 versos 23 e 24, capítulo 9 verso 35. E deu autoridade para que todos os seus seguidores fizessem o mesmo. Mateus capítulo 10 verso 1, João capítulo 14 versos 13 e 14, capítulo 17 verso 20, Apocalipse capítulo 2 versos 26 a 29. Satanás, o diabo e os demônios estão a serviço de Deus. São seres celestiais, forças espirituais do mal, agentes do mal prontos para causar mal aos que desobedecem a Deus, os que não querem saber de Deus. Efésios capítulo 6 verso 12, e capítulo 2 verso 2. Pedro fala que os falsos mestres insultam esses seres celestiais. Confira. 2 Pedro capítulo 2 verso 10 a 21. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo o mal e foi repreendido por causa do seu pecado. Pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com os seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Judas também fala a mesma coisa. Confira. Judas capítulo 1 verso 8. Do mesmo modo esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Se você não quer que essa força sobrenatural do mal atinja você, busquem a santidade, e Deus mandará as forças sobrenaturais do bem, agentes do bem a proteger você de todos os males. Confira. Hebreus capítulo 1 verso 14. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. É você que escolhe. Você escolhe ficar do lado do bem, ou, do lado do mal como fez Caim que escolheu o mal. Confira. Gênesis capítulo 4 verso 7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Para conseguirmos a santidade temos que vencer as tentações, diabo. Confira em Tiago capítulo 1 versos 12 a 15. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel.
Porque, depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Marcos 9 verso 48. Quando saírem, verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. Pois os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos que passarem por ali os verão com o mais absoluto horror. Isaías 66 verso 24.